pessoal, bom dia, tudo bem? Sou a professora Karina, de vocês, de Ciências. Hoje o tema da nossa aula vai ser evolução humana. Só retomando alguns conceitos, recapitulando algumas coisas nas nossas aulas passadas, né? Nós estamos estudando sobre a evolução, passamos pela evolução do planeta, as teorias evolucionistas de Darwin, Lamarck, passamos pelos experimentos de Pasteur relacionados às teorias da biogênese, a biogênese, e agora a gente começa a abordar a evolução humana. Beleza? Então vamos lá. Vocês sabem, e nós já estudamos, que somente no final do século XIX que a teoria da evolução humana começou a ganhar força. Por que isso aconteceu? Porque até então o poder da cristandade na ciência era muito forte, né? Tanto que Darwin enfrentou muitos problemas com a sua teoria e também quando ele fez a viagem no Beagle, né? Que inclusive passou pelo Brasil e por diversos países da América do Sul. Hoje, a evolução humana é o conceito mais aceito na comunidade científica, né? E a gente tem alguns pontos de característica ou alguns pontos semelhantes com alguns primatas. Esses primatas seriam os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos, principalmente porque existe uma ancestralidade comum com esses animais, né? Uma das características principais que nós partilhamos com os primatas seria o quê? O polegar oponível, né? Aqui o polegar, além da pinça, tá? Esse movimento aqui de pinça, ele é único, por isso que deu a possibilidade da gente conseguir ter um trabalho manual que outras espécies não conseguem realizar. A visão nossa, ela também nos dá uma boa capacidade, percepção de profundidade. E também o cérebro é mais desenvolvido. Logo, o cérebro sendo mais desenvolvido, nós temos um maior volume craniano. Além disso, como eu já havia mencionado anteriormente, nós possuímos o mesmo ancestral comum. Essa diferenciação entre as espécies se deu aproximadamente de 6 a 8 milhões de anos. Aqui nós temos a foto da Lucy, aqui, né? Vocês podem perceber que em nada ela tem a ver com a Scarlett Johansson no filme que nós assistimos, mas é uma menção ao Australopithecus, ao gênero Australopithecus. E isso significa, esse gênero Australopithecus significa macaco do sul. Um dos fósseis que foram encontrados na região de Afar, na Etiópia, em 1974, e aqui a gente tem o modelo da caixa craniana, foi o Australopithecus afarensis. Ele tinha o nome de Lucy porque era do sexo feminino e foi datado de mais ou menos 3,18 milhões de anos. Uma característica dessa espécie é que ela usava pedra ou ossos para cavar, pegar pequenos objetos e também para se defender de outros animais. Logo após o Australopithecus afarensis, surgiu uma nova espécie chamada de Homo habilis. E como o próprio nome sugere, Homo habilis significa homem habilidoso. Foi essa espécie aqui que começou a desenvolver as ferramentas de pedra lascada. Inclusive, muitos animais, primatas, macacos utilizam essa técnica até hoje para abrir coquinho e pequenas frutas onde a casca é mais dura. Ou seja, né, essas espécies elas utilizavam como se fosse a precursora da faca, né, pedras com a borda afiada e utilizavam para cortar carne.
Depois do Homo habilis, veio uma das espécies mais importantes e também a espécie que começou a dar origem à nossa espécie, que é o Homo sapiens. É o Homo erectus. O Homo erectus, ele foi justamente o primeiro ser que começou a dominar o fogo. E com essa descoberta possibilitou que ele desbravasse novos territórios, colonizasse novas áreas, porque ele utilizava o fogo para cozinhar e para se aquecer. Então as famílias não precisavam mais ficar restritas a um único lugar. Elas podiam começar a se espalhar pelos territórios porque eles tinham o fogo para fazer o aquecimento do local. Logo após o Homo... perdão, gente, esqueci de falar. Outra característica do Homo erectus, né, que o próprio nome sugere, erectus, é que aqui nós temos a modelagem, né, do fóssil, que aliás está em perfeitas condições praticamente. A coluna vertebral ela já não era mais curvada como nós encontrávamos nas espécies antecessoras. Ela era uma coluna muito semelhante com a nossa, ou seja, as vértebras elas eram todas encaixadinhas umas às outras. E aqui a gente tem esse pesquisador segurando o crânio de um desses fósseis, tá bom? Falando em fósseis, a maioria de toda essa linhagem evolutiva se deu por descoberta de fósseis. Há pouquíssimo tempo que a gente utiliza a biologia molecular nessas descobertas. A grande maioria foi por uso de descobertas fósseis, tá bom? Entre o período de 2.230 a 30 mil anos atrás, surgiu um outro hominídeo que era chamado como Homo neanderthalensis, ou mais conhecido como somente Neandertal. Eles foram descobertos no Vale do Neander, na Alemanha, por isso esse nome. O Neandertal é o nosso antepassado mais próximo, tanto que estudos recentes da própria biologia molecular sugerem que até muito pouco tempo atrás o Homo sapiens e o Neandertal coexistiram, tá bom? Existem vários indícios que sugerem isso para a gente. Logo em seguida vieram os Homo sapiens, que é a nossa espécie. Eles são datados em média de 200 mil anos atrás, por isso que fala que Neandertal e Homo sapiens coexistiram. E aqui o representante mais comum é o homem de Cro-Magnon. O que isso significa? Ele foi encontrado na caverna que leva esse mesmo nome, né? Uma caverna francesa. Com todos esses avanços evolutivos, eu preciso que vocês gravem que isso não aconteceu da noite para o dia, nem de um ano para o outro, tá? Isso foi o momento e o processo de milhares de anos. Nunca se esqueça que quando nós falamos de evolução, nós estamos falando de processos que levam milhões e milhões de anos para acontecer. É um processo muito lento. E somente há 12 mil anos atrás que o próprio ser humano começou a fazer o quê? Começou a deixar de lado as habilidades de caçador e coletor e começou a passar a ser o quê? Agricultor. E com base nisso, na agricultura, principalmente na agricultura em regiões que se tinha abundância de águas, nos leitos, próximos aos leitos dos rios, que começaram a surgir as primeiras civilizações. Como eu disse, esse assunto é um assunto fantástico, que dá margem para a gente ficar horas e horas conversando, porém vocês vão ter um aprofundamento disso no segundo ano do ensino médio, tá? Eu deixei aqui um link abaixo, ó, aqui, para vocês, quem tiver interesse, assistir. É o tema Origens, né, que fala sobre a origem do fogo, aborda como que o fogo transformou a nossa sociedade e ainda transforma, e como que esse processo está diretamente relacionado com a nossa evolução. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, curtam o canal lá no YouTube, compartilhem, estudem, vamos manter o foco. A gente sabe que os momentos não estão sendo fáceis, mas com foco e dedicação a gente
consegue manter a nossa sanidade, tá bom? Na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios. Dúvidas sobre o tema, vocês podem me contactar nos grupos de WhatsApp que nós temos ou pelo e-mail. É isso. Tchau!